No início, quando me foi atribuída a tarefa de fazer uma análise crítica acerca de um policial, alguns foram os livros que me vieram à cabeça, pois já não seria a primeira vez que havia de ler um policial. Depois de fazer uma pesquisa, optei por ler este livro, O Nariz, exatamente por nunca o ter lido antes e por já ter ouvido críticas muito boas acerca dele. Podemos dizer que este conto, tendo sido escrito por Nikolai Gogol, primeira vez publicado em 1836, sendo escrita pelo próprio poeta, trata-se de uma história que aparentemente visa englobar fantasia, magia, bruxaria e ao mesmo tempo alegria e originalidade. Um conto autenticamente absurdo e inverossímil, de tal maneira cómica, interessante e surpreendente, ao mesmo tempo angustiante, pois a dadas alturas do conto, naqueles momentos em que o leitor fica ansioso por saber o que irá acontecer de seguida, o autor abate uma névoa sobre o acontecimento e o que se passa a seguir é-nos completamente desconhecido, tendo sido este um dos pontos que eu achara mais interessante. Gogol inicia o conto com duas personagens, um casal, a Praskovia e Ivan, pessoas honestas e humildes que, pelo diálogo que existe entre o casal, logo pela manhã, facilmente percebemos que se trata de uma família carenciada. Apesar desta situação, não deixam de ter o seu lado cômico, sobretudo no momento em que o Ivan encontra o nariz do seu patrão no miolo do pão confeccionado pela sua mulher. Ivan, um bêbado barbeiro, tendo atenção ao nariz e ao mesmo tempo à indignação e à frustração da mulher, tenta livrar-se do órgão, atirando-o de uma ponte. Depois segue para uma pastelaria, pede o seu habitual ponche até ser interrogado por um polícia acerca das suas ações anteriores cometidas, terminando assim o primeiro capítulo, despertando ao leitor um interesse sobre o fim deste interrogatório, não explicitado pelo autor. O nariz do seu patrão, Kovalyov, o homem que assumia um cargo importante na sociedade, sendo assessor num colégio. Devido à sua grande arrogância, vaidade e antipatia, exigiu ser tratado como major, julgando ser o dono do mundo e daqueles que nela habitam, e ao mesmo tempo que pode e deve opinar acerca de muitas situações ou ações que ocorrem na sociedade. A maneira como Kovalyov fala com os seus entes mais próximos e com os seus criados mostra que existia uma grande desigualdade social naquela época. Enquanto uns gozavam e abusavam do seu poder, obtendo privilégios e prioridades, outros contentavam-se com apenas se tivessem a oportunidade de ter uma única refeição completa. Numa manhã, o major, ao acordar, apercebe-se da falta do seu nariz. Lava a cara com água e volta a abrir e a fechar os olhos para ver se realmente não estava a sonhar e se aquilo era mesmo a realidade. Agora, seu nariz, como havia ele de enfrentar o mundo? Como havia ele de conviver e falar com os seus amigos, visto que o seu nariz era um dos símbolos da sua vaidade? Antes tivesse sido um braço ou uma perna a ir-se embora. O aspecto ainda mais surpreendente neste conto é o facto de o nariz adquirir vida própria e tornar-se ele próprio uma personagem, correndo sozinho pelas ruas da cidade, apresentando-se como conselheiro do Estado, ou seja, um homem como todos os outros. Face à sua situação naquele momento de aflição e surpresa, até chegou a suspeitar de bruxaria, ou mesmo a acusar pessoas sem provas, típico de um nobre arrogante. Ao perder o nariz, Kovalyov recusa qualquer hipótese de visitar as senhoras com quem convive. Passou a ser um homem incompleto, incapaz de sobreviver sem o seu nariz. Concluo aqui que a forma como os outros nos olham, pensando que não, atormenta muitas pessoas e, infelizmente, é o que acontece na nossa realidade. Por vezes damos demasiada importância ao visual, à aparência e ao físico. A história processa quando Kovalyov parte em busca do seu nariz. Tenta arranjar todos os meios e mais alguns para conseguir concretizar o seu objetivo. Um momento que achei que fosse interessante foi o facto de Kovalyov encontrar o seu nariz disfarçado de conselheiro de Estado, fica sem saber o que fazer e como abordá-lo. Talvez por se considerar uma pessoa de alto nível para fazer esse tipo de perguntas, e mais uma vez deparamos-nos com um nobre arrogante, a quem a aparência e a postura são de extrema importância. A partir daqui vários foram os episódios passados a fim de ter o seu nariz no devido lugar. Um suposto polícia que se esquivou de iniciar um procedimento que apenas deseja dormir e não tem nenhum interesse no caso do nariz. E a imprensa, por exemplo, por sua vez, decide não publicar o anúncio encaminhado pelo major, acerca do retiramento do nariz. Depois de encontrar o nariz em situações, digamos, exorbitantes, o major Kovalyov recorre a um médico para recolocar o nariz na sua face, mas para grande surpresa sua, é informado da sua impossibilidade. No dia seguinte, ao acordar, o nariz reaparece, são e salvo, no rosto da vítima, e Gogol, com esta história surreal, mostra o respeito da sociedade pela condição humana. Por fim, concluo que esta história sobre o nariz acaba por se transformar numa enorme crítica a uma sociedade,
na medida em que nesta as aparências assumem grande importância. A arrogância e a vaidade atingem por vezes níveis bastante elevados, resultando assim uma grande desigualdade social. Havendo uma transformação de pessoas em arrogantes, vaidosas e com bastante preocupação com a sua posição social, com mania que são superiores aos outros, tal como o Major Kovalyov. Por vezes damos demasiada importância ao visual e ao nosso físico, e como somos vistos pelas outras pessoas, em vez de nos preocuparmos com o que realmente é importante, a nossa própria vida e sermos nós próprios.